Bora, Silvana, vamos falar aí de gestão de pessoas, vamos começar a mostrar para esse pessoal, pequenos e médios empreendedores, a maneira certa de se fazer negócio. Está cheio de gente aí te ensinando a faturar, mas ninguém te ensinando o roteiro certo, a estratégia certa. E a gente escolheu começar por pessoas, porque no meu entendimento não existe negócio senão pessoas fazendo negócio. Quando falam para mim assim, poxa, como é que eu faço negócio com a Coca-Cola? Eu pergunto o seguinte, me dá o telefone da Coca-Cola aí, quem é a Coca-Cola? Se não as pessoas que trabalham na Coca. Felipe, eu vou começar pedindo para você falar o que é gestão de pessoas. Fazer gestão de pessoas é extrair a melhor versão de cada um. Não é tentar fazer com que a Silvana seja o Felipe ou o Felipe seja a Silvana. É tentar fazer com que a Silvana seja a melhor versão da Silvana. Com que a Silvana seja hoje melhor do que ela foi ontem. Amanhã melhor do que ela foi hoje. Eu poderia trazer um montão de coisas técnicas aqui, complicar a resposta, mas para mim a base de gestão de pessoas é você saber extrair o melhor de cada um. O que eu defendo é o seguinte, gestão de pessoas é colocar as pessoas certas nos lugares certos e fazer com que elas sejam melhor a cada dia. Não adianta eu convocar o Neymar e botar ele no gol. Por mais que ele dê o melhor dele, aquela não é a posição. Para mim é isso, Sil. Simples assim, difícil de executar. Felipe, uma das maiores dificuldades que os empreendedores têm é em relação a isso. Parece até que é quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Que é crescer para contratar ou contratar para crescer. Vamos lá. Levando em consideração que eu falo com pequenos e médios empreendedores, a minha resposta é uma. Se eu estivesse falando aqui com CEOs de grandes empresas, eu diria que, você tem dinheiro, você tem investidores, você contrata para crescer. Mas não é essa a minha audiência. A minha audiência é quem começa do zero, é quem está ralando, quem quer fazer seu primeiro milhão, seu segundo milhão, seu quinto milhão, seu 10º milhão. E aí, gente, não tem como. Você tem que levar a sua empresa até o limite, depois você contrata. Estressa, leva até o limite, depois você contrata. Obviamente, contratando as pessoas certas. E quando eu falo pessoas certas para pequenos e médios empreendedores, agora eu montei uma outra empresa nos Estados Unidos. Há 4 anos atrás montei uma no Brasil. Há 20 anos atrás montei outra. É claro que eu sonhava em poder trazer um alto executivo com uma baita experiência, mas eu quebraria no mês seguinte. É trazer a pessoa certa com o conhecimento que você precisa, apta para te tirar do ponto A e te levar para o ponto B. Então vamos lá, cresce primeiro, contrata depois. Contrata as pessoas certas, sabendo que, melhor dos mundos, treine essa pessoa para que ela cresça contigo e ela possa te tirar do ponto B para o ponto C, depois do ponto C para o ponto D. Agora, muitas das vezes acontece, e eu vejo muito empreendedor que chega para mim aqui na mentoria, principalmente na Infinito, eu vejo muita gente falando o seguinte, olha, cheguei num platô e não consigo passar daqui. Muito provavelmente tem 2 problemas nisso aí. O primeiro é, você não se preparou para a próxima etapa. Se você ainda é pequeno e médio, não dá para você sair da empresa e botar alguém no seu lugar. Se você já tem uma empresa gigante, é possível profissionalizar. Então, para o empreendedor, eu falo, esteja sempre se preparando. Busque conhecimento, senão você vai parar num patamar. Agora, da equipe, desenvolva a sua equipe, motive a sua equipe, mas saiba identificar se em algum momento o projeto ficou grande demais para aquela pessoa. Pode ser que nesse momento aquela pessoa não consiga te levar do ponto C para o ponto D e depois para o ponto E. Essa é a minha dica. Mais uma vez, gente, eu falo para pequenos e médios empreendedores. Falaria exatamente o oposto para quem está com grandes empresas, ação na bolsa, capital grande, contrata logo grandes talentos. Mas não é o caso de nós aqui. Não sendo um bom líder, né? Você acha que ele, sendo um empreendedor, ele deve se capacitar ou ele deve terceirizar isso? Fazer uma contratação de uma pessoa que seja, vamos dizer assim, um bom líder? Vamos lá. Se todo bom gestor é um bom líder, não. Agora, se você é um empreendedor, se você está montando o seu negócio, se capacite e treine liderança. É possível treinar liderança, é possível treinar gestão.
é mais difícil você pegar um bom gestor e transformá-lo num grande líder, tá? É menos difícil você pegar um grande líder e aprimorá-lo como gestor. Agora, por isso é que cada vez mais eu digo que empreender não é para todo mundo. Empreender é para quem tem uma veia de liderança ou para quem está disposto a treinar os seus skills, as suas qualificações de líder, porque você não vai conseguir chegar a lugar nenhum se você não liderar seu time, se você não inspirar seu time, se as pessoas não sonharem um sonho que não é sonhar o seu sonho, mas que o seu sonho seja ligado ao sonho delas. E para isso tem que ter uma liderança. Tem que ter uma liderança. Agora, Felipe, ok, eu sou um líder, mas não sou bom em gestão. Você vai ter que fazer gestão no início. Vai chegar um momento que você vai poder contratar gestores melhores. Meu exemplo, eu me considero um motivador de pessoas, um estrategista, um líder. Não me considero o melhor gestor. Não sou o melhor gestor. Então, o que eu faço? Enquanto os meus negócios estão menores, principalmente aqui a Win8 e a Win, que são negócios que eu toco, eu tenho que fazer a gestão. Cresceu um pouco, eu já procuro pessoas melhores que eu na gestão, principalmente se falarmos de processos e de desenvolvimento pessoal. Eu não me considero uma pessoa de desenvolvimento pessoal, me considero uma pessoa de motivação. Qual a diferença? Eu consigo motivar as pessoas para ser a melhor versão delas. Eu não consigo sentar do lado e ensiná-las o que elas precisam fazer. Tenho que fazer isso no início dos meus negócios, mas vou sempre buscando aquela pessoa que tem uma capacidade maior de pegar na mão do outro e subir os degraus juntos. Boa. Bom, Felipe, geralmente, quando a empresa tem resultados ruins, o empreendedor tende a falar que a culpa é da equipe ou algo assim. Você acha que resultados ruins é reflexo de uma má gestão? Às vezes eu tenho certeza que você levanta a bola porque você sabe a minha opinião sobre isso. Para mim, tudo é culpa do empreendedor. Tudo é culpa do empreendedor. E teve gente que ficou chateado quando eu falei que, olha, se a sua empresa está passando problema da pandemia, é culpa sua que não se preparou. E aí falaram para mim, pô, mas como é que eu ia me preparar para uma pandemia? Tudo bem, mas se prepare para altos e baixos, principalmente com a economia do Brasil. Cara, é cíclico. A gente passa por problemas, passa por períodos de bonança. E o que eu digo para o empreendedor é que ele tem sempre que estar preparado. Então, se no final do dia você identificar que foi um erro grotesco da sua equipe, erro maior foi seu de ter contratado essa equipe e permitido que ela ficasse. Então, no fim do dia, Sil, para mim, todas as cagadas que acontecem aqui na Win8, e não são poucas, como todas as empresas, ocorrem. Eu sei que você e a equipe, olha, foi culpa minha, No fim do dia, a culpa é sempre do empreendedor, entendeu? Ou eu não comuniquei direito, ou eu não falei qual era a importância disso, ou eu não deixei claro que, poxa, esses seriam... Porque errar, todos nós vamos errar, eu erro todos os dias. Tem alguns erros que não dá para eu ficar cometendo toda hora. Então, cabe ao empreendedor limitar esses erros, entender que tem coisas ali que ele precisa comunicar e ele precisa acompanhar, porque tem erros que quebram uma empresa, né? Felipe, um grande problema, às vezes, de uma empresa que está ali em transição, saindo de pequena para média, às vezes, ter vários líderes, né? Você acha que ter vários líderes, isso atrapalha numa gestão? Eu tenho que tomar muito cuidado, Sil, para delimitar o público que a gente está falando, pequenos e médios empreendedores. Mais uma vez, pelo amor de Deus, se a sua empresa cresceu, tenha vários líderes. Agora, um dos erros que eu vejo muito pequeno empreendedor cometer ao invés dele liderar, ele começa a procurar... O primeiro colaborador já é um líder, o segundo colaborador, outro líder. E aí, o que acontece? Bacana, você tem uma empresa de 4 pessoas, 4 líderes, 4 caciques para uma oca só, uma pequena oca. Então, assim, cuidado, que a função de liderar, quando você começa, não dá para ser delegada. Conforme você vai crescendo, sim, traga líderes. Hoje a Silvana lidera a equipe dela.
entendeu? Mas começou eu e Silvana. Imagina que eu falasse, ô Silvana, pô, eu não vou te liderar não, agora você se lidera. Não ia funcionar, gente. Não ia funcionar. Exato. Bom, Felipe, numa empresa, independente dela ser grande ou pequena, quando ela tem uma alta rotatividade de funcionários, você acredita que, se você tivesse assim, que dar um palpite, quando alguém fala assim, minha empresa está saindo muita gente, seria de uma má gestão ou de uma falta de identidade, de cultura dessa empresa? Sabendo já que, no final do dia, a culpa é sempre do empreendedor. A culpa é sempre do empreendedor. Mas vamos lá, você tocou em 2 pontos bem fortes. Primeiro, poucas empresas entendem que elas têm que ter uma identidade bem definida. Por quê? Porque pessoas se conectam com propósitos. Se você não tem a sua identidade, o seu propósito definido, fica difícil de você contratar. E aí você contrata, você não joga aberto com o seu colaborador, quando chega lá dentro ele percebe que está desalinhado com os valores dele. Então, o primeiro ponto, toda empresa, isso eu aprendi em Harvard em 2012 e eu uso em todos os meus negócios e nas 173 empresas que eu mentoro, eu já mentorei. Toda empresa tem que ter uma identidade. Você tem que ter uma identidade definida. Poxa, mas a identidade pode afastar colaboradores. Que bom, porque não eram os colaboradores certos para você. Para de tentar ser quem você não é para poder atrair as pessoas. Você vai estar atraindo as pessoas erradas. Então, primeiro ponto, tenha uma identidade. Gestão, eu diria que contribui, mas o que mais contribui é a falta de motivação. O líder, ele precisa motivar pessoas. Pessoas se desmotivam. É muito difícil você encontrar alguém sempre motivado. Então, você como gestor, você como líder, tem que ser um motivador de pessoas. Você tem que estar motivando. Qual é o gatilho? O Bernardinho, eu assisti o Bernardinho numa palestra e para mim foi crítico. As pessoas acham que o Bernardinho motiva os jogadores dele no esporro. Ué, Felipe, é isso mesmo, porque é o que a gente vê na televisão. Não, o esporro aparece. Agora, o Bernardinho falou o seguinte, ele sabe como motivar cada um dos jogadores. Tem jogador que, se ele der um esporro, o cara deprime e joga mal. Esse, ele chega no ouvido e fala, deixa eu te falar, tá vendo aquele cara do outro lado? Ele acha que é melhor que você, mas ele não é não. Eu tenho certeza que você é melhor que ele, vai lá e mostra. Pronto. A televisão não mostrou, ninguém viu. Tem um outro que ele fala o seguinte, putz, cara, hoje você não tá bem. Você tá muito mal. Pô, você não é um cara que aceita ser pior do que você foi ontem. Pronto, esse cara vai lá e se supera. Então, o líder, é claro que o que precisa de esporro, tem gente que precisa de bronca, parecia que todo mundo estava tomando a bronca. Mas ele sabe como motivar pessoas. Agora, tem um ponto, né? Nós estamos lidando com gerações diferentes. Essa geração não fica muito em empresas. Então, você, gestor, que está tendo uma rotatividade, principalmente dos mais jovens, também não se sinta tão culpado. Por quê? Porque muito desses jovens, o que eu acho que eles estão errando, porque eles não estão criando raízes. E aí, quando a gente fala do problema de gestão de pessoas, eu vou entrar num tema bem crítico que talvez tenha gente que vai sair dessa live. Eu sou contra 100% home office. Eu sou contra 100% home office, porque não tem como você liderar 100% à distância. Não tem como você não olhar no olho da pessoa. Não tem como você não perceber. A pessoa pode dizer para você que está tudo bem, mas no gestual, millennials, é isso mesmo. No gestual, você vai perceber se ela precisa de uma palavra de apoio. Outra coisa, cultura. Esses millennials, esses jovens, eles estão muito satisfeitos que eles foram contratados e nunca foram na empresa e não pretendem ir. Como é que esses jovens vão aprender uma cultura empresarial? Como é que esses jovens vão ter exemplos? No Zoom, mais ou menos, porque mais do que o que os líderes deles falam, está como eles se portam, a maneira como eles se vestem, a maneira como eles abordam uma pessoa, como eles fazem network, como eles cobram de um colaborador, como eles entregam as tarefas que estão sendo cobradas. Isso você precisa estar no dia a dia. Felipe, você acha que é só o 100% presencial? Não, eu até concordo com o híbrido, mas o 100% online me parece que vai criar
executivos, empreendedores fracos. Vai criar pessoas despreparadas, vai criar pessoas que não estão acostumadas com conflito. Dentro de empresas, ou melhor, na vida, existem conflitos. Hoje, a minha preocupação com as minhas 3 filhas é que elas estão fechadas no mundo do iPad e do celular delas. Aí é muito fácil. Se alguém discordar delas, elas bloqueiam. Só que na vida não dá para bloquear. Aí vão entrar pessoas nas empresas que vão falar, olha, o meu chefe não é legal, quero bloquear ele. Não, você não vai conseguir bloquear o seu chefe. Então, o que eu digo é o seguinte, tem parte da rotatividade que faz parte da nova cultura. Agora, se assim como eu, você é um líder que já tem filhos, aí de novo você é o culpado. Entendeu? Porque eu me preocupo muito em como... Eu sempre falo isso, as pessoas me perguntam, como essa é uma pessoa de sucesso? Eu falo, mas eu não sou. Eu vou ser se eu criar 3 mulheres fortes para o mundo. E não é fácil, gente. Não é fácil. Tem um caminhão de informação de pessoas lá fora tentando convencer do diferente. Então, assim, a gente precisa, já que nossos filhos são nossos futuros colaboradores, ou os nossos filhos são futuros colaboradores de outras pessoas e os seus filhos são meus futuros colaboradores, como pai, a gente precisa ensinar que o mundo não é essa molezinha que eles estão achando. Então, Sil, respondendo aí essa pergunta, culpa sempre do gestor, entender que pessoas são diferentes e, no caso da rotatividade, tem um fator cultural que vai ser mais difícil de lidar. Tratar os diferentes de forma diferente ou tratar todos iguais? Nós estamos falando, Saulo, de gestão de pessoas, e eu estou trazendo os exemplos das minhas filhas, até para que todo mundo entenda. Tem gente aqui que talvez não tenha ainda colaboradores. Eu, coincidentemente, Saulo, e você acompanhou aí de Fortaleza, o período que eu tinha filial em Fortaleza, eu voltava sempre no voo da tarde da TAM no sábado. E por causa do meu tamanho, eu sempre pego saída de emergência em voos domésticos. Sentei no corredor, me preparando para 3h40 de voo até o Rio de Janeiro. Ninguém do meu lado, na janela, uma senhora muito bem arrumada. Ela se vira para mim e fala o seguinte, e, gente, presta atenção nessa história, que isso vai ajudar vocês na gestão da vida de vocês, na gestão dos colaboradores de vocês. Essa senhora fala para mim assim, você sabe para onde eu vou? Eu pensei assim, se eu quiser responder como idiota, você vai para o Rio, porque vai pousar no Rio. Como eu não queria parecer tão idiota, eu falei, não sei não. Ela falou, eu estou indo para Londres. Falei, que legal. Ela falou, você sabe fazer o quê? Aí eu olhei para ela e falei, eita, não sei fazer o quê. Ela, então eu vou te contar. Você tem filhos? Eu tinha só 2 pequenininhas na época. Ela falou, eu estou indo visitar minha filha em Londres. Quase que eu falei, meu Deus do céu, senhora, eu quero descansar. O que eu tenho a ver que você está indo visitar a sua filha? E aí é que eu falo também que muito dos maiores aprendizados que a gente tem na nossa vida estão do nosso lado e muitas vezes a gente não percebe. Essa senhora, que eu nunca mais vi na vida, me ensinou muito como lidar com as minhas filhas e muito como lidar com os meus colaboradores. Ela se virou para mim e falou o seguinte, eu sou mãe de 3 filhos, a minha filha é a caçula, são 2 homens, e ela tem 40 anos, e eu estou indo para Londres para resolver um problema que eu tinha que ter resolvido há 30 anos atrás. Eu falei, ai meu Deus, o que essa senhora vai falar? Ela falou que a filha dela, pela primeira vez aos 40 anos, ligou para ela e falou, mãe, o que você fez comigo foi cruel demais. Foi muito cruel o que você fez comigo. E aí ela falou assim, como assim, filha? Eu sempre te dei tudo. Eu sempre te dei tudo do bom e do melhor. Ela falou exatamente isso. Você sempre me deu tudo que você deu para os meus 2 irmãos. Tentando ser justa e ser coerente, você deu para mim algo que eu nunca te pedi. Quem te pediu aquele carro esportivo foi meu irmão mais velho, e você deu um para o outro irmão e um para mim. Quem te pediu para estudar naquela escola que tinha muito esporte foi meu irmão mais velho, e você me colocou nessa escola. Quem te pediu aquele presente foi meu irmão mais velho, e você me deu aquele presente também. Então, Saulo, Zé Luiz e o pessoal que está aqui, trate
diferentes de forma diferente. E aí não é só na cobrança, não. É na forma de conversar, é na forma de bonificar, é de que maneira. Tem pessoas que o dinheiro fala mais alto, tem pessoas que premiação fala mais alto, tem pessoas, e eu demorei a aprender isso, que um convite para almoçar com o presidente da empresa tinha um grande valor. Tem pessoas que um troféu de funcionário do ano ou do mês que custa menos de R$50 tinha um valor de 1 milhão para ela. Ficava na mesa dela. Então, assim, eu sou a favor de você tratar os diferentes de forma diferente. O que não quer dizer que eu sou... que eu aceito mediocridade. Não é porque, então aquela pessoa é medíocre, não cobre dela. Não, eu vou sempre cobrar que a pessoa seja a melhor versão dela. O problema é que tem muita gente que não quer ser a sua melhor versão. E aí, me desculpa, eu não quero estar com essas pessoas, eu não quero que essas pessoas sejam meus colaboradores, eu não quero nem mesmo que essas pessoas convivam comigo, entendeu? Porque sim, eu acredito que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Conviva com pessoas medíocres e se torne uma pessoa medíocre. Conviva com pessoas que querem crescer e você vai se tornar alguém que vai querer crescer. Eu acho que a gente quase comentou aí algumas coisas sobre essa pergunta de agora, né? Que é o que é mais importante, processos ou pessoas? Então, vou votar pessoas sempre. Pessoas. Aí, o preguiçoso fala assim, ai, que bom, não preciso ter processos. Não falei isso. Eu não falei que processo não é importante. Ela me perguntou o que é mais importante. O que eu quero dizer é o seguinte, uma empresa com pessoas horríveis e processos maravilhosos não vai a lugar nenhum. Uma empresa com pessoas maravilhosas e processos horríveis, ela caminha. Agora, qual é a empresa que eu oriento? Uma empresa com pessoas bacanas construindo processos bacanas. Não fica também esperando o dia que você vai ter o processo perfeito, que nem as multinacionais têm. Mas crie processos, mas se preocupe primeiro com pessoas. Tem gente que defende o contrário, que fala que processo é a prova de idiotas. Eu discordo. Dá um processo bacana na mão do idiota e ele destrói a sua empresa. Então, assim, cuide de pessoas, desenvolva pessoas. E aí você vai construindo um processo até para ajudar. Porque por que pessoas diferenciadas ainda assim precisam de processos? Para elas poderem continuar sendo diferenciadas, senão elas ficam só robotizadas, elas ficam só repetindo, elas ficam só apagando incêndio. Mas eu queria encerrar falando que nunca se esqueça de reconhecer as pessoas. A gente fala muito de como liderar, de como cobrar, de como desenvolver. Só que se você não reconhecer as pessoas, nós somos seres humanos. As pessoas não vão continuar se desenvolvendo. Então, reconheço todos vocês e deixo um reconhecimento especial para a Silvana. Obrigado, Silvana, por toda a sua dedicação, por todo o seu esforço, por toda a sua vontade de aprender, por toda a sua vontade de ser melhor. Tenho muito orgulho de você. Eu vejo assim, se eu pudesse, mas é verdade, se eu pudesse ter só colaboradores com a sua vontade de ser melhor, eu não tinha dúvida nenhuma que a gente conquistaria o mundo. Então, assim, obrigado mesmo. E todas as minhas falhas como líder e como gestor, entenda que, com certeza, eu estou tentando a cada dia ser melhor, tá bom? Fica meu reconhecimento aí para você. Você merece, tá? Obrigado.